Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Décio Terror aqui. Neste vídeo eu vou falar com você a respeito do nosso curso de português focado no Ministério Público do Piauí. A organizadora é a banca FCC, então a gente vai dar uma olhadinha aqui no conteúdo programático. Bora comigo. Bom, então está aqui o conteúdo programático que a gente vai trabalhar, beleza? É este o conteúdo programático do seu edital. Então a gente vai focar neste estudo e normalmente é o que a banca realmente prevê nos seus editais, tá legal? Então venha comigo aqui à tela, vamos observar aqui que a banca inseriu redação oficial, né, neste conteúdo. A gente também vai perceber que a banca inseriu um conteúdo que normalmente ela não cobrava, que é a intertextualidade. Não são conteúdos que a gente vem observando que a banca vem inserindo nos seus editais no ano de 2023, 24 e agora 25. Então é sempre interessante a gente observar isso. Outros conteúdos que acabam sendo peculiaridades da banca FCC é o tipo de discurso, né? Então, o discurso direto, indireto, discurso indireto livre, a banca tem cobrado isso bastante. Figura de linguagem, então toda a prova a gente observa figura de linguagem sendo cobrada, tipo de discurso também sendo cobrado, tá legal? Quando ela não cobra figura de linguagem, ela simplesmente quer que você observe uma expressão que tem um sentido literal ou um sentido figurativo, né? Então a gente observa também que a banca às vezes ela faz esse revezamento, né? Ou cobra figura de linguagem ou cobra simplesmente denotação e conotação, tá? Outro detalhe também que a gente tem percebido é que a banca tem cobrado em todas as provas processo de formação de palavras. Mas sinceramente, este conteúdo aqui ele é um conteúdo aprofundado, vasto e tal, mas o estilo de cobrança da banca, você já percebe na nossa aula, a gente faz para você também, além da teoria, faz um resuminho, e pelas questões que a gente vai resolvendo, você observa que a banca cobra de um jeito bem tranquilo, beleza? É esta a ideia aqui. Bom, então esse é todo o conteúdo que a gente observa da banca. Por exemplo, correlação de tempos e modos verbais. A banca ela se caracteriza por essa cobrança aqui, o estilo de cobrança da banca, né? Ela gosta muito de trabalhar justamente essa combinação de modo e tempo verbal. Então a gente, na aula, a gente frisa muito isso, porque é o estilo mesmo de cobrança da banca. Além de concordância, além do emprego de crase, que a banca também gosta bastante de cobrar, a parte da pontuação relacionada à sintaxe da oração, à sintaxe do período composto, a gente observa bastante, e também os conectivos. Então vamos observar aqui. Conforme nós temos aí o conteúdo programático, a gente então alinhou para você. Como é que está então esse conteúdo programático, né, do curso? Então no curso você tem aqui a aula 1, que é o perfil da banca FCC, justamente isso que a gente está comentando aqui com você. Além deste vídeo, você também tem o PDF com a orientação de estudo, tá legal? Que a gente deixa justamente nesta aula 1. E aí a gente vai notar o seguinte: a banca tem cobrado acentuação, ortografia, e um detalhe muito importante, os elementos estruturais e processos de formação de palavras. Quando a banca prevê isso no edital, uma questão é certa. Então, ficar muito ligado nisso é importante. E aí, na sequência, o que eu faço aqui na aula 5? Eu passeio pelas classes de palavras. Eu falo de maneira geral, né, o que é cada classe de palavra, qual é o emprego dela, de maneira bem geral, tá legal? Porque na sequência a gente vai trabalhar cada classe de palavra. Então a gente vai trabalhar aqui a interjeição, o substantivo, artigo, adjetivo, numeral, preposição, advérbio, e aí o emprego de tempo e modo verbal com a correlação, que a banca gosta muito de cobrar. E aí eu apresento também as locuções verbais, apesar de nós termos poucas questões da banca FCC, mas as locuções verbais com o seu verbo auxiliar, ele também permite que a gente entenda bem a correlação de tempo e modo verbal, tá legal? Além disso, de vez em quando, a banca cobra a flexão irregular de verbo, então a gente tem que estar preparado, por isso que eu dividi a aula de verbo em 3 partes, tá bom? Beleza. Na sequência, nós temos pronomes. Vamos lá. Como a gente está aqui observando, né, o perfil da banca FCC, é muito relevante a gente notar o seguinte: olha só a quantidade de aulas voltadas para as classes de palavras. A gente não pode negligenciar, né, esse assunto. Mas o que efetivamente cai em classe de palavras, o que a gente nota mesmo que cai, está aqui na aula 13
correlação de tempos e modos verbais, emprego de tempos e modos verbais, pronomes, a gente também observa bastante, que a banca cobra bastante esse conteúdo, tá legal? Além disso, pode acontecer de uma questão ela explorar preposição e advérbio numa só questão. Então, o valor semântico daquela preposição, o valor semântico daquele advérbio. E aí, nestas aulas, você vai perceber o seguinte, por exemplo, interjeição. Praticamente nós não temos questões da banca FCC de interjeição. Mas é interessante saber o que é uma interjeição. Para você não se prender demais nessas aulas que cobram pouco, né? Este conteúdo. Substantivo. Então, ali, a base do substantivo, entender o que é o substantivo. Na sequência, você tem as questões comentadas. Então, é bem interessante você observar. Opa, aqui, percebendo, por exemplo, na aula de artigo, temos poucas questões da FCC. Na aula de numeral, temos pouquíssimas questões da banca FCC. Aí você vai notar, poxa, preposição aumenta um pouco, advérbio aumenta um pouco, adjetivo aumenta um pouquinho, mas são conteúdos que a gente percebe que a banca não cobra muito. Apesar de nós termos aqui no curso, por que isso? Porque está previsto que a banca vai cobrar classe de palavras, tá legal? Somente por isso. Mas, por exemplo, a aula 4, isso aqui é certo de cair. E aí, todas as aulas nossas, aqui, principalmente da parte gramatical, eu faço um aprofundamento teórico, tá? de cada conteúdo, depois eu faço um resumo, e depois tem as questões comentadas. Então, uma maneira prática de você estudar conosco é perceber, poxa, eu vejo o resumo, na sequência eu parto para as questões, principalmente aqui em classe de palavras. Na sequência eu parto para as questões. Vou fazendo as questões e vou acompanhando o comentário do terror. Legal. Estou me dando bem? Estou conseguindo acertar as questões? Estou entendendo a dinâmica da banca? Mande ver. Pegando simplesmente aqui o resumo e vai à frente. Agora, de repente, você percebeu que não está em bom desenvolvimento, de repente está tendo dificuldades para entender até mesmo o meu comentário, opa, é interessante você pegar e aprofundar na parte teórica daquele assunto. Tá legal? É esta a ideia. Tudo bem? Beleza. Então aqui a gente observou em classe de palavras que efetivamente cai, né? Cai em toda a prova, basicamente aí, tempo verbal, pronome, formação de palavras também, né? Fica ligado nisso. Ok. Aí a gente entra na parte sintática. A parte sintática, a gente vai perceber então essas aulas aqui, ó, da 17 a 24. A gente tem a sintaxe da oração, que é a base de entendimento, né? Por exemplo, para pontuação, para entender os termos da oração, a banca gosta muito de grifar lá o objeto direto no comando da questão e pede a mesma função sintática em termos sublinhado. Grifa o sujeito e faz a mesma coisa. Tá? Então, é importante saber os termos da oração, perceber a funcionalidade da pontuação também nos termos da oração. Na aula 18, você trabalha comigo as orações coordenadas, as conjunções e a pontuação pertinente. Então, a banca trabalha bastante as conjunções, tá? Então, se a conjunção é adversativa, aditiva, explicativa, conclusiva, alternativa, a banca gosta bastante de cobrar isso. É importante. Depois, a gente entra na subordinação substantiva para a gente perceber que o conectivo é a conjunção integrante. Tá? A conjunção integrante que, para diferenciar do conectivo, que é o pronome relativo, lá na aula de oração subordinada adjetiva, juntamente ali com a sua pontuação. Então, a gente estuda a aula de orações subordinadas substantivas, as adjetivas também, você vai perceber que há poucas questões exclusivas desses assuntos aqui. Né? Mas eles são importantes, né? Para a gente perceber o valor do que, né? Eles são muito importantes, além também da pontuação. Depois a gente entra na subordinação adverbial, para a gente perceber que a banca gosta muito das conjunções subordinativas adverbiais, tá? A concessiva, a causal, a condicional, a proporcional. Então, muito importante a gente perceber isso e a pontuação pertinente à oração adverbial. Tá legal? Beleza, então tem muito conteúdo aqui. Você, terror, eu já tenho mais ou menos uma segurança neste conteúdo. Legal. Eu então indico você a estudar o vídeo de resumo e na sequência vai para o batidão de questões comigo. Está entendendo bem? Está evoluindo bem? Tranquilaço, mantenha assim. Agora, poxa, ficou na dúvida, mesmo com a minha explicação, ficou na dúvida? Vá para a teoria, aprofunde o conhecimento da teoria. Às vezes, no meu comentário da questão, uma regra de pontuação, ou de repente ali, uma regra que você vai perceber ali
do emprego do conectivo e tal, poxa, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não tinha visto antes. Então é interessante você ir à parte teórica, tá legal? Para realmente ficar tranquilo. Concordância nominal e concordância verbal e vozes do verbo. Aqui eu indico, como é um conteúdo que aprofunda bastante e a banca, ela sabe cobrar bem este conteúdo, tá legal? Então, aqui eu não indico você somente estudar pelo resumo e bater as questões. Se você estiver sentindo mais seguro, tudo bem, tá? Seguro ou segura? Você, tudo bem, pode fazer assim, mas eu indico que você estude a parte teórica deste conteúdo, tá? A gente evolui bastante, aprofunda bastante nesse conhecimento, principalmente porque a gente também aprofunda na parte de vozes verbais, e a banca trabalha bastante isso, a diferença de pronome passivador para índice de determinação do sujeito e assim por diante. Então, é interessante, né, você perceber isso e aprofundar bastante. Mas, Terror, eu me sinto seguro em fazer questões de concordância. Ok, faça pelo menos a parte ali, assista pelo menos a parte de resumos e depois vá para o batidão de questões. E da mesma forma que a gente falou dos demais assuntos, né? Se você estiver evoluindo bem, tranquilo, mande ver. Se você percebeu, opa, aqui eu tenho que tomar mais cuidado. Então, é interessante, não estou evoluindo bem, às vezes eu não estou entendendo um comentário que o Terror fez sobre algum fundamento, aquilo ali não me veio à mente, eu não me lembro. Aí vale a pena você entrar justamente nessa parte teórica e aprofundar, tá legal? Depois a gente entra em regência nominal e verbal. O que a gente mais tem visto na cobrança da banca FCC de regência é a regência com pronome relativo. Então, neste caso, quando eu uso de que, quando eu uso a que, em que, cujo, onde, aonde, donde. Então, aqui nessa parte da regência nominal e regência verbal, a gente aprofunda nisso, é interessante, tá legal? Emprego do sinal indicativo de crase, a forma de cobrança da banca é bem tranquila. Então, você pode pegar simplesmente ali o resumo que a gente faz e vai percebendo ali nos meus comentários das questões, e você também vai percebendo essa evolução, a forma como a banca cobra, tá legal? Então isso aqui você mata com resumo e na sequência as questões, tudo bem? Beleza, aula 25 é a reescrita, a redação, confronto de frases corretas e incorretas. O fundamento desta aula aqui, 25, essa redação e tal, é basicamente a pontuação, o emprego de conectivos, então esta aula, ela aprofunda bastante. Aqui a gente coloca os fundamentos, né? Mas, sinceramente, você tendo uma boa noção sintática, quando você vai empregar bem a pontuação, os conectivos a serem empregados e tal, você mata isso aqui numa boa. Por isso a prática aqui é muito importante. Beleza. Tipos de discurso, aqui eu indico que você estude a teoria comigo, é uma teoria rápida, prática, tá? Mas vale muito a pena você fazer essa teoria, depois vá para o resumo e depois para as questões comentadas. E a gente nota o estilo de cobrança da banca, bem facinho, bem tranquilo, tá legal? Aula 27, não coloquei apenas questões da banca FCC aqui na aula 27, porque o conteúdo em intertextualidade ainda é pouco cobrado, né? Então a gente acabou colocando questões também de outras bancas, mas o que importa aqui é a citação de outro texto, a referência a outro texto. Essa ideia da intertextualidade vale a pena. Sinonímia e antonímia, então é importante você perceber aqui que a banca trabalha muito a relação de uma expressão que tem o mesmo sentido da outra, ou de repente tem um sentido oposto da outra, então a forma de cobrança da banca. Denotação e conotação e figuras de linguagem. Eu acabei juntando tudo numa aula só, tá? Então a denotação é o sentido literal, conotação é o sentido figurado. E com isso a gente aprofunda nas figuras de linguagem. E a banca cobra toda a prova, tem uma questãozinha de figura de linguagem, é muito importante observar. Até nós entrarmos na compreensão e interpretação de textos, tá legal? E a gente entra também em redação oficial, tá? Em redação oficial sempre fala o seguinte, ó. O conteúdo é pré-edital, não estude redação oficial. Ah, saiu o edital, e aí você tem lá a previsão de redação oficial, aí você pode estudar. Tá? Porque redação oficial pode cair na prova. Então, normalmente, quando a banca deixa este conteúdo no edital, previsto no edital, ela vai cobrar uma questãozinha ali, principalmente ali da parte das características do documento oficial, né? A gente vai perceber muito a ideia da clareza, objetividade, impessoalidade e assim por diante. Então, aqui na aula,
Logo no início da aula a gente já passa para você todas as características e depois é batidão de questão. Tá legal? E na sequência nós temos provas comentadas. A gente vem comentando as provas para você aqui, para você ter essa noção geral, né? Justamente da forma de cobrança da banca. Tá legal? Então, este conteúdo aqui, ó, tá? Todo o conteúdo a partir da aula 17, aqui não tem assim, como eu falar para você, o que mais é importante e o que não é tão importante assim. Tudo aqui é importante. Mesmo uma prova com 10 questões, com 15 questões de português, tudo isso, a partir da 17, tudo isso é muito importante. Tá legal? Beleza, espero ter ajudado você a perceber essa dinâmica. E agora, você vai ter o entendimento da forma de cobrança da banca exatamente agora, quando você começar a estudar as aulas e perceber ali, entrei na aula de acentuação gráfica, tem questões modernas, 24, 23, né? 25. Não, não tem tantas. Opa, então a banca não cobra tanto. Ah, processo de formação de palavras. Tem questões mais modernas? Opa, você percebe. Então, e tem uma quantidade de questões grande? Opa, então quer dizer que a banca vem cobrando bastante. E aí você vai sentindo justamente essa forma de cobrança da banca. E com as provas comentadas, ao fim de cada prova comentada, eu coloco um raio-x para você saber, opa, o que estava previsto naquele concurso e como a banca cobrou, o que a banca cobrou. Esse raio-x vai te dar uma luz muito boa, uma noção muito boa dessa forma de cobrança da banca. Belezinha? Show de bola, eu espero você então já na próxima aula, que é a acentuação gráfica. Valeu!